Olá, meus irmãos e minhas irmãs que estão nos acompanhando em mais um Conexão no Lar, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Estamos em nosso terceiro programa e tem sido um grande sucesso. Todos os domingos à tarde, as famílias nos acompanhando, as mensagens do pastor Itamir, nosso tempo de louvor. Que alegria saber que todos vocês estão acompanhando esses cultos que nós preparamos com muito carinho para você que está em casa. E antes de nós começarmos o culto de hoje, eu quero ler para vocês um texto da Palavra de Deus. Está lá em João, capítulo 15, verso 26, que diz o seguinte: Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje com o nosso mestre pastor Itamir, a vinda e a obra do Espírito Santo de Deus. Prepare o seu coração, que a palavra de Deus promete. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, muito obrigado por esta tarde, pela alegria de podermos ouvir e conhecer mais da Tua Palavra. Obrigado pelo Conexão no Lar, este meio que temos alcançado diversas famílias no Brasil, também fora do país. E eu peço que o Senhor abençoe cada um deles, preparando suas mentes e corações para ouvir, entender e praticar a Tua Palavra. Assim nós oramos e te agradecemos por este privilégio, o fazemos em nome de Jesus. Amém. E antes mesmo da palavra, preparamos um tempo de louvor para você adorar a Deus aí da sua casa. Acompanhe conosco. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória,
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Perante hoje é meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Que gostoso foi acompanhar mais esse tempo de louvor e preparando a gente agora para ouvir a palavra de Deus. E como eu já anunciei no início, hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Atos, que fala da vinda e da obra do Espírito Santo de Deus. Lembram-se do texto que nós lemos no início? O Senhor Jesus prometendo que quando ele fosse aos céus, ele então enviaria o Espírito de Deus, o Conselheiro, que estaria conosco todos os dias. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta tarde. Prepare o seu coração e vamos acompanhar a palavra com o nosso mestre e pastor Itamir Neves. A graça e a paz do Senhor, é um privilégio estar novamente com você, estudando o livro de Atos, no nosso Conexão no Lar. É um programa que visa o quê? Visa que você esteja acompanhando esse estudo do livro de Atos. Os nossos pequenos grupos também estão estudando o livro de Atos durante esse ano e nós queremos que você nos acompanhe sabendo exatamente todos os detalhes desse livro tão bonito, porque ele conta o quê? A história da igreja primitiva. Ele conta aquele momento tão especial em que, e exatamente no capítulo de hoje, capítulo 2, 1 a 36, nós vamos ver a vinda do Espírito Santo e a obra dele para dar início e prosseguimento à igreja cristã. Eu queria te convidar, então, para ler, logo no comecinho desse programa, desse culto, na verdade, eu queria ler com você, e não vou ler todo o texto, porque é um texto muito longo, mas eu queria ler pelo menos os 5 primeiros versículos dessa passagem bíblica, porque ela mostra exatamente isso, a vinda do Espírito Santo de uma maneira toda especial, em cumprimento à profecia que tinha sido dada já pelo Senhor Jesus, tinha sido dada por vários profetas e também por João Batista. A Bíblia diz assim no capítulo 2 do livro de Atos, versículos 1 a 5. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Então, é um momento muito especial em que nós vamos encontrar exatamente o comecinho da igreja cristã nessa vinda tão especial do Espírito Santo para nós. Eu queria que você me acompanhasse aqui, lembrando que esse é um dos capítulos mais importantes do livro de Atos, mas também é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. E principalmente no Novo Testamento. Por quê? Porque conta como começou a igreja cristã.
Nos evangelhos nós temos a história do Senhor Jesus Cristo, todo o seu poder, a sua maravilha tão especial, o que ele fez por nós. E depois temos nos 4 evangelhos o quê? Um retrato muito claro da sua morte, da sua paixão, da sua morte, da sua entrega por nós. Mas também temos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos encontrar em Atos é como esse efeito, como aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer, como isso tudo continuou e continuou agora através da igreja. Aqui então temos relatada a vinda do Espírito Santo para iniciar a nossa igreja, para iniciar a igreja cristã. A partir daí, eu queria que você entendesse que o texto todo que nós vamos estudar, e você está percebendo, nós vamos estudar somente do capítulo 2, os versículos 1 a 36. Depois nós vamos dar a sequência, finalizando depois do capítulo 2. Mas eu gostaria que você entendesse que a palavra resumida, o resumo desse texto, nos dá a seguinte frase que você está vendo aí na tela, é muito clara, eu queria que você acompanhasse. Só através do Jesus Cristo glorificado é que temos a vinda e a presença gloriosa do Espírito Santo. É importante que você entenda isso. É só quando Jesus Cristo subiu e foi glorificado é que temos a vinda e a presença do Espírito Santo. E o que nós vamos encontrar nesse texto são 5 verdades sobre a vinda do Espírito Santo. São verdades que vão nos ajudar a entender a pessoa, a obra do Espírito Santo. Uma promessa que o Senhor Jesus tinha dado aos seus discípulos. E a partir daí, então, eu e você precisamos entender que essa promessa foi cumprida 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para inaugurar essa igreja, para inaugurar o novo povo de Deus. E a partir daí vamos verificar então 5 verdades que nós podemos entender sobre a vinda, sobre a pessoa e a vinda do Espírito Santo. A primeira verdade nos mostra como foi a vinda do Espírito Santo, esse texto que eu li para vocês exatamente agora há pouquinho. Aconteceu quando? No dia de Pentecostes. Era uma festa que era celebrada 50 dias após a Páscoa. E exatamente o que nós vimos na aula passada é que o Senhor Jesus ficou com eles ainda 40 dias, se reunindo com eles, com os discípulos, e ainda tomando um lanche, né, aquele café da manhã tão especial, para mostrar que de fato ele estava vivo, ele tinha ressuscitado. E a partir daí, o que acontece é que a gente vê ali no finalzinho do capítulo 1, que eles estavam reunidos na casa e ali estavam orando, inclusive com Maria e os filhos, os irmãos do Senhor Jesus Cristo, os filhos de Maria e os irmãos do Senhor Jesus Cristo. E todos orando, esperando a promessa que viria. Aquela promessa que apareceu lá no capítulo 1, versículo 8, que você conhece bastante. E estavam todos reunidos nessa casa, agora depois de 50 dias, estavam assentados, estavam provavelmente numa reunião de oração, esperando aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus iria mandar. E somente quando o Senhor Jesus Cristo foi glorificado, que isso é, ele subiu, é que então houve espaço, entre aspas, né? Houve a possibilidade do quê? Do Senhor mandar o Espírito Santo para nós. Então, houve o quê? Um som como de um vento muito forte. Isso veio lá do céu, um som como de um vento muito forte, alguma coisa muito espetacular, alguma coisa sobrenatural. E o que parecia línguas de fogo pousou sobre cada um dos participantes. Imagina só que coisa espetacular. 120 pessoas tendo essa experiência, recebendo essas línguas de fogo, recebendo uma manifestação clara do poder de Deus. Ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, alguma coisa mais espetacular ainda é que eles começaram a falar em outras línguas. Línguas conhecidas, é bom que a gente entenda bem. Esse texto de Atos mostra exatamente que eram línguas conhecidas. E a partir daí, então, essa manifestação poderosa do Senhor realmente marcou época e marcou o início da igreja cristã, a vinda do Espírito Santo. Lá em João, capítulo 16, nós lembramos aquela passagem que o Senhor Jesus falou que eu não vou deixá-los sós. Eu virei, eu mandarei alguém, eu mandarei o Consolador. E a partir daí, então, essa promessa agora estava sendo cumprida.
Quando João começou a pregar antes do Senhor Jesus Cristo, ele falou, olha, eu batizo com água, mas virá alguém que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa promessa também estava sendo cumprida. E foi cumprida exatamente no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, quando o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. E a partir daí, então, esses queridos irmãos ficaram cheios do Espírito Santo. A presença de Deus, de uma maneira toda especial, inaugurava uma nova etapa na relação entre Deus e o ser humano. Entre o ser humano e Deus. A partir daí, então, o Espírito Santo vem, inaugura a igreja, e o milagre que aconteceu, a ação sobrenatural que aconteceu, foi que eles começaram a falar em outras línguas conhecidas. Essa é a primeira grande verdade. Mostra como foi a vinda do Espírito Santo. Veio de uma maneira toda especial, uma maneira espetacular, uma maneira milagrosa. A segunda verdade aparece no versículo 5 a 11 de uma maneira muito especial. Olha só, judeus devotos vindos de todas as partes do mundo. É muito interessante. Acompanhe aqui na tela exatamente cada um dos detalhes dessa segunda verdade. A segunda verdade, então, mostra que o público foi diverso. Nós tínhamos gente de todas as nações do mundo. Eram judeus, isso é, eram pessoas que seguiam a lei mosaica. Eram pessoas que seguiam aquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, mas para eles eram as Escrituras Sagradas. E sempre foi a Escritura Sagrada. Só que para nós temos uma nova porção, que é o Novo Testamento. E a partir daí, esses judeus sabiam que algumas vezes por ano eles tinham que voltar até Jerusalém para celebrar o nome do Senhor Jesus, para celebrar o nome de Deus, para celebrar que Deus sempre os providenciou uma maneira toda especial deles serem salvos. Saindo do Egito, saindo depois do desterro da Babilônia, enfim, eles vinham para adorar a Deus. E aí nós temos gente de todas as nações. Se você quiser contar ali, a multidão ficou assim perplexa e cada um os ouvia falar na sua própria língua, isso é, na língua da origem, de onde eles estavam. Alguns, por exemplo, só para você ter uma ideia, Paulo era um judeu, mas nascido aonde? Em Tarso. Então ele sabia muito bem a linguagem grega. E assim por diante, vários locais. E eu quero ler para vocês rapidamente quantas pessoas tinham de várias nacionalidades. É impressionante a gente perceber que nós temos gente de todo quanto é lugar. Olha lá, partos, medos, elamitas, habitantes na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene e alguns visitantes também que tinham vindo de Roma. E imagina só aqueles 120 irmãos falando em línguas, mas cada um entendendo na sua própria língua, na sua própria nacionalidade. Então, realmente era alguma coisa espetacular, era uma manifestação maravilhosa. Mas ouviram o quê? Ouviram o quê? E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ouviram uma mensagem especial dada por aqueles 120. Mas que mensagem era essa? Está ali no versículo 11. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Nós os ouvimos falar das maravilhas de Deus. O que aqueles 120 irmãos fizeram foi proclamar que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é um Deus salvador, que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E a partir daí, então, imagina o que aconteceu. E a Bíblia diz, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, mas o que significa isso? O que está acontecendo? Era alguma coisa sensacional. E aí o texto continua, e eu quero que você me acompanhe no versículo 12 e 13, apenas algumas frases que podem ajudar a gente a entender qual foi a reação do povo. Todos ficaram admirados, todos ficaram perplexos, todos ficaram entusiasmados com aquilo, e até sem saber o que estava acontecendo. Não sabiam o que pensar. E ficavam perguntando uns para os outros, mas espera aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? E logicamente, tinham alguns que não entenderam que era uma manifestação de Deus. Alguns zombavam.
Esse pessoal bebeu muito, esse pessoal está bêbado, esse pessoal está falando umas línguas que a gente não consegue entender, porque nós temos ali também alguns galileus que não entendiam claramente aquilo que estava sendo falado em outras línguas. Então eles pensavam que realmente aqueles 120 que receberam essa manifestação poderosa do Senhor estavam bêbados e ficavam zombando. Esse pessoal aqui bebeu muito vinho ontem à noite e agora está aí meio sem saber o que falar, falando totalmente tudo errado. E assim, essa terceira verdade nos mostra a reação do público. Isso quer dizer uma coisa, podemos aplicar para as nossas vidas. Você e eu, quando falamos sobre as verdades, sobre as maravilhas de Deus, sobre as verdades do Evangelho, nós vamos ter algumas pessoas que vão ficar constrangidas, que vão ficar abatidas, porque reconhecem que estavam distantes do Senhor, reconhecem que tinham pecado e vão ficar quebrantadas. Mas temos outras pessoas que não querem saber, e você já deve ter experimentado isso. Você conversa com um colega de serviço, ou um vizinho, ou até algum parente seu, e a pessoa fala, não, isso aí é coisa, essa história de carochinha, isso daí não é para nós. Ou então, não é para mim nesse momento, eu vou pensar em religião daqui a muitos anos. Alguns daquela plateia que estava vendo aquilo que tinha acontecido, alguns zombavam. E eles beberam vinho demais. E por isso, então, a reação do público sempre é essa. Sempre temos algumas pessoas que vão estar dispostas a ouvirem a palavra de Deus, entenderem que Deus está se manifestando, mas alguns que ficam zombando. A quarta verdade, então, que a gente pode ver é um texto bastante longo do capítulo 2, versículos 14 até 31. Porque nós temos uma mensagem, é a mensagem que Pedro dá para aqueles que estão ouvindo. Por quê? Ele primeiro começa respondendo exatamente isso. Eles não estão bêbados. Sabe por quê? Porque essa ocorrência, esse ato maravilhoso de Deus aconteceu, sabe que horas? 9 horas da manhã. Era o despertar do dia. E a partir daí, como você está vendo aqui, exatamente 9 horas da manhã, e aí Pedro então fala, não, peraí, vocês estão enganados, não são bêbados não. É que o que está acontecendo, e é interessante a gente perceber, e nós falamos isso lá no capítulo 1 também, como aqueles irmãos que embora não tivessem recebido ainda o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem agora, como nós vimos nos versículos 1 até 4, eles conheciam as Escrituras Sagradas, eles sabiam da Bíblia. E aqui, novamente, agora já ungido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, sabe o que Pedro fez? Ele cita uma profecia de Joel. E a partir daí, não tem como alguém ficar falando que aquele pessoal está bêbado, não. Eles estão experimentando aquilo que o Senhor Jesus tinha dito que iria acontecer. Aquilo que muitos anos atrás Joel tinha dito que iria acontecer. Isso é, o Espírito Santo viria sobre eles. E a partir daí, então, o que nós encontramos foi uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem cristocêntrica. E Pedro, então, agora usado pelo Espírito Santo, ele demonstra exatamente isso, que Jesus foi aprovado por Deus, que o Senhor Jesus veio e se entregou por nós. O Senhor Jesus veio e deu a sua vida como exemplo, mas não só como exemplo, ele deu a sua vida justa, para que nós, injustos, pudéssemos chegar diante de Deus e pudéssemos ter, então, a salvação, a justificação pela fé. Você lembra bem daquele texto em que Paulo cita lá em Romanos, que diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que o Senhor Jesus Cristo fez foi nos aproximar novamente de Deus. Eu e você, depois de Adão e Eva, que somos geração adâmica, eu e você estávamos separados de Deus. E o que o Senhor fez, nos amando de tal maneira que enviou o seu Filho para nos dar a salvação,
foi o seguinte, ele mandou Jesus e Jesus então se deu por nós, para que pudéssemos ter novamente o quê? Reconciliação com Deus, reconciliação com o Pai. Portanto, o que aconteceu foi que o Senhor Jesus viveu de tal maneira uma vida justa, mas foi no final da sua vida, como você sabe, foi o quê? Reprovado pelas autoridades judaicas. E a partir daí o que aconteceu? Foi morto. Mas morreu não pelos judeus, morreu pelo meu pecado e morreu pelo seu pecado. E o Senhor Jesus, então, é aprovado por Deus. E aí, olha só, não só citando Joel, Pedro também cita o Salmo 16 de Davi, falando sobre Davi, falando sobre o Senhor que viria, falando o seguinte, Davi, Pedro faz uma colocação muito interessante, Davi morreu, mas esse que viria, ele ressuscitou, Cristo ressuscitou. A mensagem cristã é a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, está vivo para nos dar vida eterna. Então, o que nós temos esse comecinho de capítulo aqui é alguma coisa assim muito especial. Eu queria que você pudesse realmente aproveitar e agradecer a Deus agora, porque um dia o Espírito Santo veio, inaugurou a igreja, e quando você recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, você tem o Espírito Santo habitando em você. Nunca mais isso vai sair dessa situação. Você é um crente, você foi selado pelo Espírito Santo, portanto você tem a salvação garantida com você. Essa é a grande mensagem que nós podemos transmitir ainda hoje para as pessoas. E por isso, então, chegando na última verdade, a quinta verdade, mostra que Jesus Cristo ressurreto é o Messias. Deus ressuscitou Jesus Cristo. Isso é, toda a Trindade estava envolvida, não só no batismo, você lembra bem do batismo do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu ali? Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo como uma pomba e a voz do céu declarando, tu és meu filho, em quem eu me alegro. Agora na ressurreição também, o Espírito Santo ajudou nessa maravilhosa ressurreição do Senhor. Deus ressuscitou Jesus Cristo. Jesus Cristo no seu poder ressuscita. Veja lá esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 11. E Jesus Cristo agora, subindo ao céu, ele está exaltado à destra do Pai. Ele está exaltado à destra do Pai. Isso é, Jesus Cristo está glorificado. O seu sacrifício, a sua vida entregue por nós, o seu sangue foi recebido como um aroma suave diante de Deus. Ele é a nossa propiciação. Isso significa que Deus é propício a nós, é favorável a nós por causa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo então é recebido em glória. E aí, Ele e o Pai nos enviam o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a Jesus e o Espírito Santo foi dado por Jesus. É o Espírito Santo que vai habitar nos nossos corações, que foi dado por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. E aí, então, Deus torna Jesus o Senhor, o Messias. Então, depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele se colocou a nosso favor, vamos dizer assim, há uma chancela, há um carimbo de Deus o Pai, falando, sim, você é o Senhor. E aí Pedro, como nós vamos ver num texto a seguir, nós vamos perceber que Pedro fala, não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos. E o nome é Jesus Cristo, que significa salvação. Esse é o grande nome. Então, Deus faz a sua chancela, ok, aprovado. E aí, então, o Senhor Jesus se torna o Senhor e se torna o Messias. Que experiência mais especial. E eu espero que você também tenha usufruído desses momentos, lembrando da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. Quando é que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Qual foi a tua experiência? Você tem tido experiências com o Espírito Santo?
São perguntas que você deve responder e só você deve responder. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a vinda do Espírito Santo proporcionou o estabelecimento da igreja cristã. Veja bem essa tela, eu queria que você guardasse bem essas colocações aqui. Capacitado pelo Espírito Santo, o testemunho sobre Jesus Cristo foi dado e deve continuar sendo dado por nós, por mim e por você. O fato é que nós temos que proclamar essa grande verdade, que o Espírito Santo está aqui tomando o lugar do Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida, dirigindo a nossa vida. Mas a salvação, ela só vem através do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o centro da mensagem cristã é o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa usar essa meditação para te incentivar a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a falar que Ele é o único caminho que nos leva de volta, reconciliados a Deus, nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Itamir, por compartilhar conosco mais uma vez a palavra de Deus, em especial hoje entendermos o papel do Espírito Santo no avanço da Igreja do Senhor Jesus. E antes de nós terminarmos com uma oração, quero lembrar a todos vocês que esta semana temos uma programação especial no próximo sábado, Encontro Especial de Mulheres, sábado, dia 27, a partir das 10 horas. E você, papai, mamãe, vovô e vovó, chama as crianças aí, porque logo em seguida a Conexão no Lar vai iniciar o Conexão Kids, eles não podem perder nossa programação sensacional deste domingo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esta tarde que passamos na Tua presença. Obrigado por poder conhecer mais da Tua palavra, em especial entendermos o papel do Espírito Santo, o Deus Emanuel, no avanço da igreja missionária. Que esse mesmo Espírito continue a impulsionar a mim, aos meus irmãos e a toda a nossa igreja a cumprir a grande comissão, testemunhando a tempo e a fora de tempo das Tuas maravilhas entre nós. Que assim seja e também abençoe aqueles irmãos e irmãs que estão vivendo a luta desta doença. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um desses lares, trazendo cura e restauração para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E para terminar, mais um louvor especial para você, esperando encontrá-lo na próxima semana em mais um Conexão no Lar. Um grande abraço, Deus te abençoe. Inclina os teus ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Ainda que as lutas queiram me fazer separar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir, ainda que as pedras queiram me derrubar, do caminho de Deus me fazer desistir. deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou pra mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, traz a minha força, Deus, e dos sonhos de Deus me fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar,
não vão me derrubar. Do caminho de Deus me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou pra mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não me entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. o inimigo não me entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Tua graça, Pai, é a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça que me fortalece e faz vencer. Que me faz vencer. Que me faz vencer. Que me faz vencer. Glória a Deus. Glória ao teu Só nome, graça, Senhor. Jesus. Aleluia. Dá para cantar, Dá, mas brincadeira é outra região. meus irmãos, eu preciso pedir desculpa. A Sil está muito gripada. Não é Covid, apesar de termos passado o Natal em Manaus. Em Manaus a coisa está feia, mas nós não estamos doentes, graças a Deus, a não ser a gripe mesmo. E a Sil, de manhã estava um pouco melhor, e agora acho que forçou um pouquinho de manhã, né? O que a gente gosta de fazer é abrir a boca e cantar. Então, quando a gente estiver cantando e alguma coisa não ficar bonita, você faça uma cara de... Oh, entendeu? Dá uma força, né? A gente está acostumado com isso. A gente aprendeu muito cedo que a gente não é eletrodoméstico, que liga na tomada e sai cantando. Ainda mais a gente que canta toda semana num lugar diferente. Mas, de qualquer forma, esse é o nosso melhor nesse dia. Então, os irmãos, por favor, nos perdoem. Você acha que dá para cantar a próxima? Não quer pôr coração fiel? Não. Água da vida? É? Então, manda ver o trem. Não vi, você tá... Água da vida nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida presente de Deus, venha fluir entre nós. Recebe a glória, Pai. Água da vida nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida presente de Deus, venha fluir entre nós. Vem curar o ferido,
ferido, dá força ao cansado e ao que não tem mais vigor. Vem tirar a tristeza, trazendo alegria, enchendo-nos com seu amor. Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer, que faz reviver e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade. E nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar. Água da vida, água da vida, água da vida, água da vida, nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida, presente de Deus, venha fluir entre nós. Vem curar o ferido, dar força ao cansado e ao que não tem mais vigor. Vem tirar a tristeza, trazendo alegria, enchendo-nos com seu amor. Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer e faz reviver e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo prosperidade. E nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar. Água da vida, água da vida, água da vida, água da vida, da vida, água que limpa, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer, que faz reviver e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo prosperidade. E nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar. Água da vida, água da vida, água da vida, água da vida, da vida, água da vida, presente de Deus.